Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de biologia. Nosso assunto de hoje é citologia, ou seja, o estudo das células. Vamos lá. A citologia, também chamada de biologia celular, é a área da biologia que é destinada ao estudo das células. O corpo humano adulto é formado por cerca de 10 trilhões de células. Além delas, nosso corpo também contém muitas bactérias que vão ser benéficas e vão atuar nas nossas vias respiratórias, gastrointestinais e também em outras partes do nosso corpo. Assim, a gente alcança a soma de aproximadamente 100 trilhões de células, tá? As células do corpo humano, elas são microscópicas, ou seja, a gente não consegue visualizar a olho nu, tá? Então, a partir do agrupamento dessas células é que a gente vai formando as unidades maiores e mais complexas que a gente tem no nosso corpo até formar o indivíduo, tá? Embora o corpo humano forme uma unidade, com todo mundo funcionando e sendo interrelacionado, tá? Um vai depender do outro. Primeiro, a gente tem os tecidos, tá? Que são formados por diferentes tipos de células, tá? Por exemplo, então, vamos ver como é que a gente começa. Tudo começa por nós, que somos, os indivíduos, né? Então, os indivíduos somos formados pelas células. Dentro da gente, a gente tem os sistemas. Os sistemas, eles são compostos por órgãos. Os órgãos é formado pelo tecido. E dentro dos tecidos vai ter o quê? As células, que é a menor unidade do nosso corpo, tá? Então, vamos lá. Os sistemas, eles são agrupamentos de órgãos que vão ter funções em comum, tá? Ou seja, a gente é como uma máquina e todos esses órgãos, eles têm que funcionar perfeitamente, tá? Em conjunto um com o outro, para a gente poder viver. Então, vamos ver alguns sistemas que fazem parte do nosso corpo. A gente tem o sistema cardiovascular, né? A gente tem o sistema respiratório, a gente tem o sistema digestivo, o sistema nervoso, o endócrino, o excretor, a gente tem o sistema urinário, o esquelético, muscular, o imunológico e o linfático, tá? Que são as nossas veias. E esses sistemas, eles são formados pelos órgãos do nosso corpo, tá? Então, ó, o agrupamento de diferentes tecidos vai formar o órgão. Por exemplo, o nosso estômago é um órgão do corpo humano. E qual é a função dele? É facilitar a nossa digestão. Então, o estômago ele vai ser formado pelos tecidos epitelial, que é o da pele, e o tecido muscular também, tá? Então, se eu te perguntar qual é o maior órgão do nosso corpo, você vai dizer é a pele. A pele ela é formada pelos tecidos epitelial e conjuntivo e vai representar cerca de 15% do nosso peso corporal. Então, a gente tem todo o corpo revestido de pele, por isso que ele é o nosso maior órgão, tá? E os nossos principais órgãos estão na nossa cavidade abdominal, né? Que tem ali o nosso estômago, tem aqui, né? Os rins e coração, tá todo mundo aqui misturado, junto e misturado, tá? Tudo aqui, né, do peito até a barriga aqui, é tudo nosso. Então, vamos lá, ó. Os tecidos. As células semelhantes, elas vão se agrupar e cada uma delas vão desempenhar umas funções, tá? Esse agrupamento de células a gente chama de tecidos, tá? Então, são 4 tecidos principais no nosso corpo. A gente tem o epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso, tá? Então, olha aqui, a gente tem o epitelial, que é o da nossa pele, a gente tem o muscular, que é os músculos, tá? A gente tem o nervoso e o conjuntivo. São exemplos de tecidos que a gente tem no nosso corpo, tá, pessoal? Então, a gente já conheceu os sistemas, já conheceu os órgãos, já conheceu os tecidos, tá? Então, vamos falar das células. O que são as células, né? A menor unidade viva que a gente tem no nosso corpo. E no interior das células vão existir diversas estruturas com tamanhos, formatos e principalmente funções diferentes. Essas estruturas elas são chamadas de organelas, tá, pessoal? Então, cada célula ela tem 3 partes básicas, tá?
a gente vai ter a membrana plasmática, que é a camada que vai delimitar a célula. A gente tem o citoplasma, tá? Que é toda aquela porção que tem entre a membrana e o núcleo da célula. A gente tem o núcleo que fica lá na parte central da célula e a função dele é comandar todas as atividades, tá, pessoal? Das nossas células. Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma imagem de uma célula animal, tá, pessoal? E aqui a gente tem alguns exemplos das organelas que compõem a célula e vamos falar sobre cada uma delas, tá? A gente tem a membrana plasmática, que a gente já falou, a gente tem o complexo de Golgi, a gente tem os lisossomos, a mitocôndria, os centríolos, o retículo endoplasmático rugoso, a gente tem aqui os ribossomos, tá? Que é o retículo endoplasmático rugoso, e o ribossomo aqui é o peroxomo, tá? A gente tem o núcleo, aqui tem o nucleolo dentro do núcleo e o retículo endoplasmático liso. Meu Deus, professora, quanto nome! Eu vou ter que decorar tudo isso? A boa notícia é que você vai, mas você vai aprender também, tá? Vamos ver o que é cada uma dessas organelas, tá? Vamos lá, ó. Antes da gente saber o que as organelas, de spoiler, a gente tem que saber o que são seres unicelulares e pluricelulares, tá? A gente já viu que é uma célula, que é a menor unidade viva, né? A gente viu aqui o exemplo de como é uma célula, tá? A gente sabe que isso daí é uma ilustração para a gente ver onde cada partezinha da célula, né? Como ela é formada. A gente viu que ela é a menor unidade do corpo humano, a menor unidade viva que a gente tem. E a gente tem que entender também que existem dois tipos de seres. Aqueles que são unicelulares, como o próprio nome diz, uni é quando tem apenas uma célula, tá? E essa única célula, ela vai desenvolver todas as atividades que vão estar relacionadas com a sobrevivência desse organismo. E também vão se reproduzir. Por exemplo, os protozoários, as bactérias, algumas algas e alguns fungos são exemplos de seres unicelulares. Já os pluricelulares são aqueles seres que são compostos por mais de uma célula. Por exemplo, nós, os animais, as plantas e a maioria dos fungos são pluricelulares. Então, ó, bota aqui na cabeça para não esquecer jamais. Unicelular tem apenas uma célula e pluricelulares têm mais de uma célula. Fica fácil de lembrar porque só o nome já diz, né? Uni vem de um e pluri é plural, né? Mais de um, tá? Não é mesmo? Polly também concorda com essa aula. Então, vamos lá, ó. Membrana plasmática. A membrana plasmática é o envoltório celular. E a função da membrana é controlar a entrada e a saída das substâncias, tá? Todas as substâncias que a célula vão necessitar. Então, essa membrana plasmática ali é o murinho, né? Vai ter a função de porteiro. Só entra e sai quem ela quer, tá, pessoal? E além de tudo, ela ainda é segurança, porque vai proteger a nossa célula. Então, ela também é responsável pela comunicação entre o meio externo e interno, através de poros que vão ser espalhadas ali pela membrana, tá? As substâncias mais comuns que vão atravessar a membrana vão ser a água, o oxigênio e o gás carbônico, tá bom? Agora, a gente tem o citoplasma. O citoplasma, ele é formado por água e por algumas substâncias que são dissolvidas dentro da água, tipo sais minerais e açúcares. E é a maior porção da célula, tá? O citoplasma, ele vai fazer o preenchimento da célula e vai compreender todo o espaço entre a membrana plasmática e o núcleo, tá? A água, juntamente com as substâncias dissolvidas, vão formar um líquido que é gelatinoso. E esse líquido a gente vai chamar de hialoplasma, tá, pessoal? Dentro do hialoplasma ficam as organelas, que vão desempenhar funções vitais para a célula. Por exemplo, a digestão, a respiração e a excreção celular, tá? Então, dentro da célula, a gente tem aquele líquido, vocês lembram do desenho, né? Tinha aquele azulzinho ali, parece um líquido. Aquele líquido é o citoplasma. A gente tem o citoplasma, que é a maior parte da célula, e esse líquido é chamado de hialoplasma. E dentro do hialoplasma que vão ficar lá boiando livremente as nossas organelas, tá, pessoal?
Então, vamos conhecer, agora sim, vamos conhecer cada uma das nossas organelas, né? A primeira que a gente vai falar é a mitocôndria, né? Que é uma organela membranosa que é responsável pela respiração da célula, tá? Desempenhando essa função, ela vai produzir toda a energia que a nossa célula precisa para exercer as funções. Então, ó, mitocôndria é responsável pela respiração. Os ribossomos, eles são responsáveis pela produção de proteínas, né? Então, eles são encontrados ali no citoplasma ou estão junto ali do retículo plasmático. Já o complexo de Golgi é responsável pelo armazenamento das proteínas que foram produzidas lá pelos ribossomos e vão ser utilizadas pelo organismo. Então, tem que ter cuidado para não confundir, tá? Ribossomo, ele produz a proteína, ele fabrica. E o complexo de Golgi vai armazenar essa proteína, tá bom? Então, vamos lá, ó. O retículo endoplasmático rugoso, então, vai ser responsável pelo transporte dessas proteínas, tá? Ele também é chamado de ergastoplasma e ele tem diversos canais. Esses canais que vão desse aspecto aí de rugoso, tá? E a principal função do retículo endoplasmático rugoso vai ser o transporte de proteínas que foram armazenadas lá no complexo de Golgi. Então, ó, ribossomo produziu a proteína, o complexo de Golgi foi lá e guardou, e o retículo endoplasmático rugoso vai fazer o que? O transporte. Então, isso aí funciona o quê? Como uma fábrica, né? A fábrica lá produziu o que? É o ribossomo, né? O complexo de Golgi vai ser o almoxarifado, né? Vai guardar aquelas proteínas e o retículo endoplasmático vai ser o nosso caminhão. Ele é que vai transportar, tá bom, pessoal? Já o retículo endoplasmático liso, ele é bem parecido com o rugoso, tá? Só que a função dele é o quê? É a síntese de lipídios, tá? Por exemplo, colesterol e esteroides, tá? Ele também ajuda na desintoxicação do corpo e na hora de armazenar o cálcio. Então, também não vamos confundir jamais. O rugoso, ele transporta a proteína e o endoplasmático liso vai fazer a síntese dos lipídios, tá bom, pessoal? Já os lisossomos, eles são responsáveis, tá, pela digestão celular, né? Quando uma célula vai englobar uma partícula que precisa ser digerida. Então, os lisossomos é que vão digerir essa partícula, né? Vai liberar o suco digestivo para ocorrer a digestão. Então, não vamos confundir também ribossomo com lisossomo. Ribossomo vai produzir proteína e lisossomo vai fazer a digestão celular, tá? Os centríolos, eles são organelas, né, que tem uns túbulos e eles vão e cada túbulo cada célula vai ter um par desses centríolos, tá? Esses pares é que vão fazer a divisão celular e vão orientar o deslocamento dos nossos cromossomos, tá bom, pessoal? E a gente tem, então, o nosso núcleo, que é aquele que comanda, é a cabeça aí da célula, manda em todo mundo, tá? O núcleo, ele também tem uma forma esférica, ele vai ter uma membrana também para delimitar o núcleo, que é chamada de membrana nuclear ou carioteca. A gente tem o suco nuclear, que é cariolinfa, que vai fazer o preenchimento ali do núcleo. Os nucléolos, que como a gente já falou, que são importantes para a divisão celular, né, na hora de formar ali os ribossomos. E a cromatina, tá, que são filamentos longos que são formados pelas moléculas de DNA. Então, aqui no núcleo, a gente não pode confundir carioteca com cariolinfa. Carioteca é a membrana e cariolinfa é o líquido que vai preencher o nosso núcleo, tá? E é importante lembrar que essas células estão presentes nas células dos animais, plantas e fungos. Mas, por exemplo, algumas organelas que existem nas células das plantas não existem nas células dos animais, tá? Então, o que a gente estudou aqui foram organelas que estão presentes na célula animal, tá bom, pessoal? E, por fim, a gente tem a divisão celular. A gente tem dois tipos de divisão celular, a mitose e a meiose.
Então, a mitose, tá? É o processo de divisão celular que uma célula-mãe vai dar origem a duas células filhas, tá? E essas células filhas vão ser idênticas à célula-mãe. E esse é um processo contínuo, mas a gente vai dividir em fases. Essas fases a gente vai chamar de prófase, metáfase, anáfase e telófase, tá? A prófase vai ser a fase que a gente vai ter o desaparecimento do nucleolo e da carioteca. Lembra que a carioteca é a membrana que envolve o núcleo, tá? O nucleolo é que vai fazer essa divisão celular, tá? Os cromossomos vão se duplicar e começar a formar a espiral, tá? Na metáfase, que é a segunda fase, a gente tem o quê? A desintegração dessa carioteca e os cromossomos vão ir para a região equatorial da célula. E a gente vai ter a duplicação dos centrômeros. Já na anáfase, os cromossomos vão cada um para um ponto, procurando lá os centríolos. E aí vai ter a divisão, que é a telófase, que é quando a carioteca e o nucleolo vão se reorganizar e cada célula filha vai estar prontinha para se tornar célula-mãe e gerar mais duas células filhas, mais células filhas e assim por diante, tá? Porque é um processo contínuo. Já na meiose, a meiose é quando a gente vai dividir as células filhas, né? Cada célula filha vai ter metade dos cromossomos da célula-mãe. Então, lá na mitose, a gente tinha uma célula-mãe que dava origem a duas células filhas idênticas. Já aqui na meiose, a gente vai ter células filhas que vão ter metade dos cromossomos da célula-mãe. Então, nos animais, a meiose vai produzir os nossos gametas, que são os óvulos e os espermatozoides. E nos vegetais vai produzir esporos. Então, a meiose vai ter duas divisões consecutivas e vão ter aquelas fases que a gente já estudou ali na mitose. Então, na primeira fase da meiose, a gente vai ter uma prófase, uma metáfase, uma anáfase e uma telófase. E na segunda parte da meiose, a gente vai ter outra prófase, outra metáfase, outra anáfase e outra telófase. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Não esqueçam de responder as questões de 1 até a 13. Espero que tenham gostado da companhia. Até a próxima aula.